Salve, salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Loja do Concurseiro. E hoje nós estamos aqui, bizu matador para você que está na preparação para o concurso da Polícia Militar do grande estado do Piauí, um dos mais importantes estados do Nordeste e do Brasil. Então, nosso bizu matador hoje, comigo, Helder Coelho, relacionado a conhecimentos gerais, que você sabe que tem aí, acaba sendo cobrado uma série de temas, e o tema hoje que nós escolhemos é justamente falar do que, Helder? É falar de crise ambiental. Lembre que está lá no seu edital a degradação ambiental, né? Então, nós temos que entender, acima de tudo, é muito importante você compreender que nós estamos vivendo uma crise ambiental. E essa crise ambiental, ela se materializa a partir de uma série de problemas que nós estamos vivendo, como o aquecimento global, as situações atreladas a desmatamentos, a queimadas, a situações de formação de ilhas de calor, inversão térmica, poluição hídrica, a poluição dos nossos rios, dos nossos mares, poluição dos nossos oceanos, enfim, a crise ambiental, ela está aí estabelecida. E aí é muito importante você, então, entender o que? Quais são os fatores, quais são exatamente os elementos, quais são os fatores que mais contribuíram para o avanço dessa crise ambiental vivida pela humanidade, vivida por todos nós. Primeiro, tem que ficar aqui, fica a dica muito importante. A crise ambiental, ela com certeza acaba sendo resultado direto de um processo de industrialização. Lembre a primeira revolução industrial ocorrendo em 1750, ali na Inglaterra, a segunda revolução industrial no século XIX, mais países, até mesmo fora da Europa, se industrializando. Aí você tem a ideia de países como a Alemanha, França, Bélgica, Holanda, fora da Europa, os Estados Unidos, Canadá, o próprio Japão também. Na medida em que os países avançam com o seu processo de industrialização, o que tem que ficar na tua cabeça? Tem que ficar a ideia de que há uma necessidade maior de recursos naturais, Vai ocorrer uma necessidade maior de ferro, ouro, cassiterita, níquel, cobre, manganês, e o processo de industrialização, ele vai acabar gerando duas situações muito interessantes. Uma, ele vai acabar trazendo cada vez mais uma sociedade consumidora. Nós vivemos aqui num capitalismo globalizado e a lógica de consumo, ela está presente, a lógica de consumo, ela é vivida pela nossa sociedade. E aí eu tenho que ter então como mente, o quanto mais nós vamos consumir, maior então acaba sendo a utilização dos recursos naturais. E, na verdade, quando eu olho o meu sonho de consumo, eu tenho que pensar que isso pode também se tornar um cenário de destruição. Além dessa sociedade globalizada consumidora, também nós vamos perceber a ideia de uma industrialização contribuindo muito para um processo de urbanização. Então, a sociedade hoje predominantemente vai ser aquela ideia de uma sociedade urbano-consumidora. Lembra das grandes aglomerações populacionais em metrópoles, megalópolis, em regiões metropolitanas? O Brasil tendo quase que mais de 85% de sua população vivendo no espaço urbano. Você tem em países em desenvolvimento um crescimento urbano extremamente desordenado, e aí você percebe aí esse crescimento desordenado pelas nossas próprias imagens. Então eu tenho a Revolução Industrial, que acaba contribuindo para que você use, para que as sociedades utilizem mais os recursos naturais. Você também tem uma sociedade urbano-industrial consumidora. E aí, quando você olha para esse processo de urbanização em países subdesenvolvidos, em países periféricos do capitalismo, você nitidamente se depara com um crescimento desordenado e que reflete
este crescimento desordenado nas vários problemas de poluição, de periferias, né? A ideia, infelizmente, marcada por problema de saneamento básico, de água encanada, uma realidade urbana, ambiental, infelizmente, muito complicada em vários países do mundo e, claro, no nosso país. Também não esquece que há um crescimento populacional ainda. Por mais que o ritmo de crescimento ele acabe sendo menor, mas nós temos também um aumento da população, né? E isso em algumas linhas também, em algumas linhas teóricas, isso acaba sendo apresentado também como um problema. Pode ser apresentado como um problema, como uma ideia de pressão, maior pressão sobre os recursos naturais. E não esqueça que falta literalmente ainda avançarmos muito mais sobre sustentabilidade, sobre ideias de avanço de uma verdadeira educação ambiental e uma proposta de uma nova economia. Uma economia que com certeza tem que ser uma economia sustentável. Então fecha comigo, ó. A crise ambiental é resultado, ela acaba sendo diretamente resultado da revolução industrial, desse mundo globalizado capitalista que traz uma sociedade consumidora, o avanço da urbanização trazendo crescimento desordenado em várias cidades do mundo, de forma especial nos países mais periféricos, crescimento populacional e ineficácia de uma política ambiental. Perante essa crise ambiental, o que você tem que compreender agora? Como que nós vamos resolver esse problema? Como que nós vamos resolver os problemas de desmatamentos, queimadas, poluição? Como que nós vamos resolver o problema de chuvas ácidas, de ilhas de calor? Aí vem então, ó, a ideia dos importantes tratados e das conferências ambientais. Os tratados e as conferências ambientais são fundamentais. Por que, Helder? Porque vão nos auxiliar, vão acabar nos dando um norte para evitarmos ou até mesmo inibirmos um pouco mais o avanço de problemas ambientais. As conferências ambientais, principalmente na escala mundial, elas são criadas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, elas são decisivas. Que conferências são essas, Helder, que você está se referindo? Olha só, temos uma série de conferências. Clube de Roma, Estocolmo, onde nasce aí o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, quando se percebe que os problemas ambientais eles são globais. Nós temos bem aqui Eco 92, Nosso Futuro Comum em 1987. Nós temos Agenda 21, que vai ser um importante documento que sai aí da Eco 92, Protocolo de Kyoto, Copenhague, Rio+10, Rio+20 e hoje, claro, fala-se muito do que? Do próprio Acordo de Paris, né? Então, essas conferências ambientais, elas são muito importantes porque elas vão acabar contribuindo decisivamente para a construção do conceito de desenvolvimento sustentável. Vão ser muito importantes essas conferências, além de trazerem o debate, além de trazerem para o debate das consequências de aquecimento global, das consequências das alterações indevidas da sociedade na natureza, elas também nos ajudam a avançar sobre propostas de sustentabilidade. E a mais famosa dessas conferências, nós estamos falando da Cúpula do Clima. Nós estamos falando da Cúpula do Clima. Essa Cúpula do Clima fica muito famosa onde? Bem aqui, ó, vai ficar muito famosa aqui no famoso Acordo de Paris. Por que, Helder, vai ficar famosa? Principalmente porque Donald Trump, quando estava no poder, retira os Estados Unidos em 2017, 18 do Acordo de Paris. Ele vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. E também ela fica muito famosa porque acaba sendo lançado metas para 2030. E quais são essas metas da Cúpula do Clima, do Acordo de Paris, que fica realmente aí a mais famosa das cúpulas dos climas?
A meta é o que? Diminuir em pelo menos 2 graus Celsius a temperatura global com relação à era pré-industrial. Helder, fala com mais clareza para mim. Sim, os camaradas fizeram, melhor dizendo, cálculos regressivos, e aí eles vão dizer, ó, a temperatura global em 1750, aqui, ó, iniciando a industrialização, por exemplo, ela estava em 28 graus, né? O que o Acordo de Paris diz? Ó, nós temos que diminuir pelo menos em 2 graus essa temperatura que era verificada do planeta Terra em 1750. Então, se diminui aí numa média de 2 graus Celsius, então vai ter que ficar em 26 graus. Essa que é a ideia. Então, o Acordo de Paris, ele lança as bases para que se possa diminuir em pelo menos 2 graus Celsius a temperatura global até 2030. E para isso, então, o que é necessário? Reduzir os gases poluidores. A redução do monóxido, do dióxido de carbono, aqueles gases que são, de uma determinada forma, os grandes contribuintes para o aquecimento global. Tá certo? Então, é claro que eu tenho que entender que os problemas ambientais que todos nós estamos vivendo hoje, eles podem ser resolvidos, eles podem ser amenizados na medida em que nós vamos cada vez mais avançar em propostas de sustentabilidade. Filhinhos, prestem bem atenção. Quando falamos em sustentabilidade, você tem que encarar a ideia de uma forma multidimensional. Nós podemos encarar a sustentabilidade através de um tripé. A ideia do tripé que vai pensar em economia, que vai pensar em sociedade e que também vai pensar em meio ambiente. Uma sustentabilidade ambiental, cultural, econômica, social e produtiva. Sempre pensa em desenvolvimento sustentável, em sustentabilidade, não apenas olhando para o meio ambiente. Observe que o conceito de desenvolvimento sustentável é importante para se evitar problemas ambientais, mas é um conceito holístico, ele é um conceito multidimensional, porque eu tenho que pensar numa sustentabilidade ambiental, cultural, econômica, social, produtiva e tecnológica. Eu tenho que ter equipamentos que possam produzir menos maquinários, ferramentas, né, que possam produzir menos problemas ambientais, uma menor carga de poluição. Temos que ter uma economia pautada em uma economia mais verde, em uma economia mais solidária, em uma economia mais coletiva. Temos que trazer aqui uma cultura que pense nas atuais e nas futuras gerações. Temos que trabalhar momentos de preservar, momentos de conservar. Essa é a ideia. Vamos começar a resolver problemas ambientais a partir do momento em que levarmos mais a sério as propostas de sustentabilidade. Por isso que a sustentabilidade é um importante tripé que está bem aqui, ó. Nós vamos encontrar a sustentabilidade dentro de um cenário, que eu tenho que encontrar um cenário de meio ambiente, com busca de novas fontes de energias que possam poluir menos. Temos que trazer diminuição de desmatamentos, diminuição de queimadas. Temos que pensar numa sociedade consciente culturalmente do seu papel, uma sociedade que cada vez mais possa entender que nós vivemos numa coletividade. E para isso, então, é necessário direitos humanos, é necessário que se compreenda a importância de se combater a pobreza e a miséria. Até porque eu não posso olhar a sustentabilidade só do plano ambiental. Também é plano social e plano econômico. Na medida em que você tem uma economia mais verde, na medida que você tem uma economia azul de sustentabilidade dos mares e dos oceanos, na medida em que nós vamos desenvolver práticas econômicas que não sejam puramente marcadas
pela exploração e pela lucratividade. Essa trajetória do capitalismo nos gerou todos os problemas que nós estamos. Então temos que pensar em alternativas. E quais são essas alternativas? Pelo menos começar a colocar em prática os ideais de desenvolvimento sustentável. Por isso que você o tempo todo acaba vendo esse comercial aqui, ó. Vários comerciais, né, passam aí da ideia do quê? Dos 17 ODS. O que são esses 17 ODS, Helder? São os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também espera-se que os países possam, de uma determinada forma, alcançarem até 2030, os 17 ODS. O que seria? Erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde e qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, saneamento, limpeza, energias renováveis, inovação, cidades sustentáveis. Nós vamos ver um comercial muito interessante que mostra isso, a importância de todos nós buscarmos, a partir daquilo que a ONU propõe, alcançar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E é claro que governos de países, né? É claro que a gestão de governos é fundamental para que possamos avançar cada vez mais. Beleza? É essa que é a ideia. Crise ambiental. Existe? Existe. Traz então vários problemas. Vamos começar então a tentar resolver? Vamos combater ali os problemas como? Nas conferências. As conferências nos ajudam para alcançarmos, para avançarmos na ideia de desenvolvimento sustentável. E aí você tem os 17 ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Beleza? Essa é a dica muito importante. Galera, preste atenção. Quer passar no concurso da PM do Piauí? Chegou sua vez, chegou a sua hora de ser vitorioso, de sair campeão. Esse é o seu momento. Nós temos plena convicção aqui na Loja do Concurseiro. Então, vem com a gente, ó. Vem com a gente e lhe solicito, se for possível, tenho certeza que é possível você adquirir aqui o nosso material de trabalho da Loja do Concurseiro maravilhoso. Ele custa apenas um investimento apenas de R$ 298. Aqui, ó, apenas R$ 298, menos de R$ 10 por dia. Você vai então adquirir vídeo, aulas de teoria e exercício, material, todo esse material apostilado em PDF. Você terá direito de 3 simulados novos e essa equipe maravilhosa da Loja do Concurseiro aqui realmente busca fazer suas questões muito próximo de como a organizadora pede, que você sabe que é no CEP, 5 maratonas de exercícios ao vivo, 5 maratonas de exercícios ao vivo, oportunidade essa incrível para você poder realmente bater o papo, né? Ficar mais próximo do seu professor, você exatamente tirar ali umas dúvidas que são sempre muito interessantes, além da semana de revisão final e aqui acesso por 150 dias. Tudo isso por quanto, Helder? Apenas R$ 298, né? No último concurso, Loja do Concurseiro arrebentou. Fomos lá em Teresina, evento maravilhoso. Graças a Deus, um grande número de alunos nossos conseguiram a aprovação e estão hoje na Polícia Militar do Estado do Piauí. Vem com a gente que eu tenho certeza que você estará fazendo um excelente investimento. Perfeito? Helder, dá para fazer algumas questões? Dá, claro que dá. Trouxe aqui, ó, 2 questõezinhas. Uma, inclusive, da própria ANUCEP. Olha só, que diz assim: o processo de aquecimento global tem gerado inúmeros impactos em diferentes países e regiões da Terra. Dentre as principais decisões tomadas pela Conferência do Clima, a COP21,
que foi justamente o quê? A famosa Acordo de Paris, em 2015, para combater o aquecimento global. O que é necessário, qual a definição acaba sendo apresentada para combater o aquecimento global no Acordo de Paris? Substituição imediata de energia elétrica pela energia eólica e diminuição da produção de carros a diesel. Não tem essa ideia de substituição imediata de energia elétrica pela eólica. Não temos. Energia eólica é energia dos ventos. Sabemos que não é essa a ideia, apesar de ser uma fonte limpa, mas não é essa a ideia. Criação de áreas internacionais para reflorestamento e o aumento de produtos orgânicos não industrializados. Também não é trabalhado na COP21, no Acordo de Paris, a ideia do reflorestamento. Implantação de multas a países produtores de gás carbônico e bonificação para países que reduzirem o consumo de energia não renováveis. Não tem multa e também não é falado de bonificação. Acabei de mostrar para você. São lançadas metas, bem aqui, metas para diminuição da temperatura global, evitando gases poluidores. Ou a letra D ou a letra E. Diminuição do consumo de bens produzidos por energia não renovável e o aumento da produção de bens à base de energia solar. Também não tem nada a ver isso. Marcador na minha tela aparecendo, letra certa é a letra E. Manutenção do aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis da era pré-industrial, aquilo que eu acabei de lhe mostrar. E, claro, a redução drástica da emissão dos gases do efeito estufa. Temos que diminuir a temperatura global. Vamos diminuir? Vamos. A partir do que? Reduzindo gases do efeito estufa. É justamente o que é definido no Acordo de Paris. Fácil, com certeza, letra certa é a letra E. Mais uma, venha comigo, venha comigo. Fala assim: o crescimento rápido e desordenado que tem ocorrido em muitas cidades, em especial nos países em desenvolvimento, é o grande responsável pelas transformações ambientais, descaracterizando muitas vezes o meio físico original antes de haver a ocupação humana. Crescimento desordenado em cidades. O Brasil é urbano, cada vez mais estamos avançando no processo de urbanização na escala mundial. E essa urbanização ela tem sido, infelizmente, alcançada de uma forma desordenada, com vários problemas nas cidades brasileiras e cidades espalhadas pelo mundo todo. Considerando o certo acima, é correto concluir que não existe relação entre crescimento e uso da terra nas cidades brasileiras com degradação do meio ambiente. Não existe essa relação, gente? Claro que existe. A relação é a própria produção do espaço geográfico. Ela existe, essa relação de crescimento e uso da terra. Isso aqui é responsável por degradação ambiental. Está totalmente errado. Os processos de movimento de massa nas áreas urbanas de encostas possuem apenas origem físico-naturais. Não, olhe para as áreas de morro, ali em São Paulo, Rio de Janeiro. Somente processos físicos naturais? Não, também processos antrópicos. O que é um processo antrópico? A ação do homem na natureza. Isso também automaticamente acaba existindo. Está errado a letra B. Aí você vem, ou C ou D ou E. A urbanização e a industrialização têm desempenhado um papel fundamental nos dados ambientais ocorrido nas cidades brasileiras. Olha a relação lá que eu fiz. Urbanização, industrialização, uso de recursos naturais, degradação do meio ambiente. Isso é um resultado, isso na prática observamos em várias cidades brasileiras. Letra certa, absolutamente certa, a letra C, meus filhinhos. Beleza? Olha comigo o erro na letra D. Ocupação de dunas e retificação de canais fluviais, entre outros, não aumentaram ou aceleraram os riscos geológicos e ambientais.
Claro que aumentaram e aceleraram os riscos. Os problemas ambientais correlacionados com a industrialização e urbanização são restritos no Brasil, na região sudeste. Não são restritos aí, ó. Eles estão do norte ao sul do país. Inclusive, a própria Amazônia vive um acelerado processo de urbanização. Mais de 75% da população amazônica vive em áreas urbanas, né? É uma floresta urbanizada cheia de problemas. Então, dizer que está restrito está totalmente errado. O que eu faço agora, galera? Com certeza, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui comigo no nosso canal da Loja do Concurseiro. Valeu, até a próxima.